Pensa só, poder perguntar para o governo assim, na lata, onde é que o nosso dinheiro está indo, e eles seriam obrigados a responder. Pois é, no Brasil isso não é só um sonho não, é lei. Hoje a gente vai mergulhar fundo na Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI, e descobrir o poder que essa ferramenta coloca na mão de todo mundo. Então, vamos direto ao ponto. O que, afinal de contas, o governo tem a obrigação de contar pra gente? Olha, no Brasil, a resposta para essa pergunta mudou da água para o vinho por causa de uma única lei. E é exatamente essa revolução que a gente vai entender agora. E a grande estrela da história é essa aqui, a Lei 12.527. O princípio dela é simples, mas é de uma força revolucionária. Pensa bem, antes dela, a regra do jogo no governo era o sigilo. Com a LAI, tudo virou de cabeça para baixo. A regra passou a ser a publicidade. A lógica se inverteu completamente. Agora, tudo é público, a não ser que exista um motivo muito forte para o contrário. Essa mudança de chave, gente, é a base de tudo que a gente vai ver. E olha, isso não é só um discurso bonito não, viu? A Avalai é, de verdade, um dos pilares da nossa democracia. Ela dá a ferramenta na mão de qualquer um, seja um jornalista investigativo, seja uma pessoa comum no seu bairro, para poder fiscalizar o poder, para poder perguntar, ei, para onde está indo o dinheiro do meu imposto? Isso, no fim das contas, é o tal do controle social. É a sociedade de olho em quem governa. Tá, mas e na prática? Como é que essa lei funciona no dia a dia? Bom, ela tem basicamente dois grandes mecanismos, como se fossem dois motores que fazem a transparência acontecer de verdade. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro desses motores é o que a gente chama de transparência ativa. A melhor analogia é pensar numa vitrine de loja, sabe? O governo tem a obrigação de colocar ali, à mostra, os dados mais importantes sem ninguém precisar pedir. Coisas como orçamentos, salários, tudo no portal da transparência para todo mundo ver. Agora, o segundo motor é a transparência passiva. Isso é informação que alguém quer não tá lá na vitrine. Aí é que entra a passiva. Qualquer pessoa pode, digamos, entrar na loja e pedir a informação específica que quer. Isso é feito por um sistema chamado eSIC. E o governo, claro, tem o dever de responder e entregar o que foi pedido. Ok, entendi a ideia da vitrine. Mas o que exatamente o governo é obrigado a colocar ali? Qual é a lista do que tem que estar por lei disponível para todo mundo sem desculpa? Olha, a lista não é pequena e é bem rigorosa. Tem que ter o detalhe de tudo que entra e tudo que sai, as receitas e as despesas. Basicamente, para onde está indo cada centavo. Tem que ter também todas as licitações e os contratos, o que permite que a gente fiscalize desde uma compra pequena até uma obra gigantesca. E um ponto crucial, a lista de todos os servidores públicos e quanto cada um ganha. O objetivo aqui é muito claro, fazer com que o caminho do dinheiro público seja totalmente rastreável. Mas aí vem aquela pergunta, né? Como é que a gente garante que uma prefeiturazinha lá no interior e um ministério gigante em Brasília sigam exatamente as mesmas regras de transparência, num país continental como o nosso? Bom, a resposta para isso tem uma palavra: padronização. E a solução para isso veio de um órgão chamado Atricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O que eles fizeram? Criaram uma matriz de avaliação nacional. Pensa num checklist, só que um checklist super detalhado e rigoroso, que vale para o país inteiro. Com isso, a fiscalização da transparência deixou de ser algo subjetivo, de eu acho que tá bom, e passou a ser uma medição técnica, igual para todo mundo. E o sistema funciona como uma cascata. É bem interessante. No topo, a Atricom cria esse padrão nacional. Aí, os tribunais de contas de cada estado, como o TCM da Bahia, por exemplo, pegam essa matriz e transformam numa regra local obrigatória. E, por fim, na ponta, esses mesmos tribunais usam esse checklist para auditar de tempos em tempos os portais das prefeituras, garantindo que todo mundo esteja na mesma página, cumprindo as mesmíssimas regras. Agora, a parte que talvez seja a mais importante disso tudo, o que acontece se alguém simplesmente ignora essas regras? Porque a lei, veja bem, não é só uma sugestão ou um por favor, seja transparente. Não, a lei tem dentes e morde. As consequências são muito, mas muito reais. Deixar a transparência de lado não é um errinho administrativo qualquer. Estamos falando da possibilidade de ter as contas de uma gestão inteira rejeitadas. Estamos falando de multas pesadas que saem do bolso do gestor e, em casos mais graves, pode custar o cargo da pessoa. É sério. E as punições vêm em camadas. Primeiro, o Tribunal de Contas pode ir lá e aplicar multas pessoais, no prefeito, nos secretários. Depois, a própria lei tem suas sanções administrativas, que podem ir desde uma advertência até a demissão do servidor responsável.
E no topo disso tudo, se foi provado que descumprimento foi intencional, a coisa pode virar um ato de improbidade administrativa. Aí já estamos falando de processo na justiça, perda de cargo e até dos direitos políticos. Então, o que tudo isso quer dizer no final do dia? Quer dizer que a gente viveu uma verdadeira mudança de paradigma. A transparência deixou de ser aquele item bonitinho, opcional, sabe? Um selo de boa gestão. Ela se tornou um pilar central, obrigatório e inegociável da administração pública no Brasil. E essa frase aqui, olha, ela resume o sistema todo de um jeito perfeito. A lei é a lei, ela cria o direito. O portal é a ferramenta, é o como a gente acessa esse direito. E a matriz da Tricom é a régua, o checklist que diz, preto no branco, se a prestação de contas está sendo bem feita ou não. É um ecossistema completo, onde cada peça se encaixa para gerar responsabilidade. E com isso, fica uma reflexão para a gente fechar. A transparência é só uma obrigação legal? Algo que se faz para não levar multa? Ou ela é, na verdade, a base para existir confiança entre quem governa e quem é governado? O que a lei nos ensina é que é muito mais do que só uma regra. É a prova de que numa democracia de verdade, o poder só tem legitimidade quando ele pode ser visto por todo mundo, sob a luz do sol. Valeu por acompanhar essa análise.